Olá, seja bem-vindo a este vídeo e nós vamos estar falando sobre a questão do Reiki não funciona. Eu quero conversar com vocês hoje sobre isso, eu quero trabalhar essa questão, a gente entender um pouquinho melhor o que significa isso, como que o Reiki não funciona, né? Eu gostei muito de um vídeo um tempo atrás, não sei nem se era este ano, do ano passado ou se é de outros anos atrás, da Anitta. A Anitta estava fazendo um vídeo e ela estava falando sobre a questão de que em janeiro ela começou um processo de fazer mentalização, de cocriação, né? Trabalhando esses processos mais sutis, mais nessa abordagem que eu trabalho bastante. E ela chegou em setembro, né? E falou assim, desisto, né? Lá em janeiro eu comecei o processo de cocriação e agora em setembro não tá dando certo, então resolvi desistir. Bom dia, Fer, tudo bem? Fer não, Amanda. E aí os processos começaram desse... E ela falou assim, que não tá dando certo, então eu vou falar mal, eu vou xingar, eu vou fazer tudo que eu gostaria de fazer, que eu não fiz. Já que não funciona, então eu vou fazer desse jeito. E ela foi nesse processo, né, de realmente quebrar esses protocolos que ela estava fazendo de cocriação, porque ela falou que não funcionava. E da mesma forma, o Reiki não funciona desse jeito, né? O Reiki ele não funciona porque nós estamos acostumados ao mundo imediatista, ao mundo de eu faço uma coisa aqui agora e logo em seguida eu vou ter resultado. Nós estamos acostumados a querer, por exemplo, eu vou lavar a louça agora e a louça vai estar limpa depois que eu lavei. Eu mando um e-mail e já vai dar tudo certo. Então nós queremos as coisas imediatas, né? 3 minutos para ficar pronto o miojo é muito tempo já, né? Nós já é muito tempo 3 minutos. Então assim, nós queremos as coisas para ontem, imediatas, com resoluções práticas. Então assim, eu vou fazer um processo X, Y, Z e eu vou ter tal resultado, né? Então assim, a gente quer, por exemplo, se eu for fazer musculação, eu sei que fazer musculação de tal maneira eu vou ter resultado X. Então a gente criou dentro da gente um processo muito forte de resultado. E eu foco muito no resultado, eu quero muito aquele resultado, mas eu não estou entendendo quais são as questões que estão envolvidas, que estão em torno de tudo isso. Eu gosto de falar, quando nós falamos sobre autoconhecimento, quando nós falamos sobre a questão energética, nós temos que entender que o nosso ser ele é muito mais complexo do que nós pensamos que ele é. Ele tem muito mais nuances do que nós achamos que ele tem. E isso é importante nós trazermos essa consciência e trazer essa percepção. Então, às vezes vem para mim, né, esse ano, né, em janeiro, dia 1º de janeiro, vem uma pessoa para mim falando assim, olha, eu tô com problemas financeiros, né, eu fui demitido, de um tempo pra cá, minha vida começou a dar tudo ruim, né? Fui demitido, meu relacionamento amoroso acabou, tô agora sem dinheiro. E aí falou um monte de tragédias. Falou assim, eu quero fazer terapia com você pra poder ver se melhora. Eu falei pra ele assim, olha, o que eu vou fazer com você é alinhar esse processo energético. O que vai acontecer, qual vai ser a consequência de tudo isso, eu já não posso garantir. Eu vou estar trabalhando com você, eu vou fazer o processo para você melhorar, mas eu não posso falar de o que vai acontecer com você. E quando eu trabalho com a maneira do Reiki, né, esse Reiki mais intuitivo que eu trabalho, os processos eles acontecem de uma maneira que eu não consigo controlar, falar para você, vai acontecer tal coisa com você a partir deste momento. Vou ter tal resultado com você. Uma coisa que eu posso falar, que o Reiki que ele promete, né, é que você vai se tornar uma pessoa um pouco mais calma, né, vai relaxar um pouco e vai ter uma sensação de paz. Isso eu posso garantir após uma sessão de Reiki, né? Tirando isso, eu não posso falar para você o que vai acontecer, não posso falar para você qual vai ser a consequência que o Reiki vai te trazer.
Então o reiki ele não funciona por conta disso. Ele não funciona porque ele não é uma fórmula mágica que vai dar para você um resultado esperado. O reiki ele vai ajudar você a trabalhar coisas mais profundas que você nunca imaginou trabalhar. O reiki ele vai te ajudar a se autoconhecer. É esse o trabalho do reiki. Só que comercialmente eu tenho que vender alguma coisa com reiki. Então eu vendo relaxamento. Vendo relaxamento porque isso a pessoa vai ter. Mas vamos entender um pouquinho melhor do como que funciona todo esse processo, como funciona todo esse processo de autoconhecimento, esse processo de trabalhar que a energia reiki faz com as pessoas, de verdade. Né? Então, assim, para trazer para vocês, eu além de ser mestre reiki, eu sou formado em mais outras 30 terapias diferenciadas no mundo holístico. E eu sempre começo meu trabalho canalizando energia reiki e a partir daí eu vou sendo guiado para qual terapia é acessória ao processo se for necessário para cada caso. E aí a gente vai entender o quê? Quando a gente está ali no nosso processo de formação de ser, né, na nossa história de vida, nós vamos passando por várias situações. Então ali do 0 aos 7, né, que a gente chama de setembro 07, dos 8 aos 14, ele vai passando por várias situações. Essas situações, elas vão gerar emoções na nossa vida, né? Algumas situações vão gerar emoção de raiva, outras de alegria, outras de medo, outras de ranço, e por aí vai vindo emoções mais simples e emoções mais complexas vão acontecendo ao longo da nossa história. O que a gente não percebe é que todas as emoções, vamos dizer assim, de baixa vibração, são emoções que vão travar e congelar a nossa história, a nossa energia de vida, nossa energia criativa. Quando a energia criativa fica congelada, ela traz pra gente problemas. Então, por exemplo, se nós tivermos uma energia criativa que foi congelada no âmbito de relacionamento, ela congelou ali. Então, para eu poder ter um relacionamento amoroso, saudável, vai ser muito mais difícil eu ter esse relacionamento saudável, porque eu tenho uma energia que foi congelada em uma emoção negativa, uma emoção de baixa frequência. Fez sentido tudo isso até aqui? Se não, só me chamar que a gente vai conversando aos pouquinhos, tá? Eu trouxe para vocês entender como foi nossa história de vida, né? Lembra que a gente tinha na escola uma régua com a história de vida? Não sei se está espelhado. Deixa eu ver, eu acho que está espelhado, né? Senão eu vou ter que depois fazer diferente. Vamos por aqui. O que acontece? Essa aqui é a nossa história de vida, tá bom? Aqui começa a gente com 0 a 7 anos quando a gente nasceu aqui, ó. Tá? Esse primeiro pracinho aqui. Aí depois aqui o outro é dos 8 aos 14. Aí depois vamos vir aqui com dos 15 aos 21. E aí, sucessivamente, a gente vai indo em cada 7 anos. Entenda que isso aqui é como se fosse camadas da nossa história, tá? Períodos da nossa história. São vários períodos. Quando a gente tem um trauma, né? Uma situação, por exemplo, de abandono. Então, assim, a gente está tendo hoje dificuldade de se relacionar, tá? Vamos trazer esse exemplo. Estou tendo dificuldade de me relacionar porque, na minha história, eu tive a sensação de abandono. Então, essa sensação de abandono faz com que eu tenha dificuldade de me relacionar. Quando foi a primeira vez que eu senti abandono na minha vida? Foi aqui, ó, do meu 0 aos 7 anos. Quando ali nasceu eu tinha ali meus 3 aninhos de idade e aí nasceu um irmãozinho. Aí meus pais foram tomar conta desse irmãozinho, né? Minha mãe foi tomar conta dele, foi dar mamar para ele no seio. Provavelmente eu ainda estava no seio com os 3 aninhos de idade. Aí eu fui tirado do seio de uma maneira abrupta para que meu irmãozinho pudesse ser amamentado. E naquele momento eu me senti abandonado. Ok? Essa idade aqui. Aí, num outro momento aqui, nos meus 8 aos meus 14 anos, eu fui num passeio, né, com a minha família. E nesse passeio eu estava num shopping. E nesse shopping eu acabei me perdendo da minha família.
nesse momento me senti abandonado novamente. Ok? É o mesmo abandono. Vamos sentindo aqui. Aqui, dos meus 15 aos 21, eu tive minha primeira paixão, né? E essa primeira paixão, eu acabei confessando, falando que eu gostava da pessoa, e a pessoa me deu um pé na bunda, falou que não queria saber nada comigo. Me senti abandonado novamente. E aí vai se repetindo os traumas, tá vendo? Tipo, tudo bem que a situação é diferente, mas a emoção que traz o trauma é a mesma emoção. Então ela foi acontecendo aqui do 0 ao 7, depois dos 8 ao 14, né, dos 15 ao 21. Aí aqui eu fui me relacionar com uma pessoa XYZ e essa pessoa acabou conversando com uma amiga minha também. E aí eu falei assim, nossa, fui abandonada novamente. Então assim, aí foi acontecendo outras situações. O sentimento de abandono, ele vai acontecer várias e várias vezes ao longo da minha história. E é por conta desse sentimento de abandono que hoje eu tenho dificuldade de me relacionar amorosamente com alguém. Se você não limpar e purificar cada um desses sentimentos de abandono que aconteceu ao longo da sua história, você não vai realmente ter uma melhora significativa no seu processo de realmente se relacionar com alguém de forma saudável. Aí vem as pessoas e falam assim, então reiki não funciona, terapia holística não funciona, psicologia não funciona. Por que as pessoas falam que não funciona? Porque elas querem algo imediato. Vou fazer lá uma sessão de reiki, a pessoa já vai se relacionar, já vai sair de lá já com um contato já do amor da vida dela. Elas elas acordam achando que vai acontecer isso, né? Elas vão para a terapia achando que vai ser isso que vai acontecer. E aí vai nós, terapeutas, ensinar e mostrar que as coisas não são muito bem assim, né? Essa aqui é a cebola dos traumas, que eu gosto de chamar. Cebola dos traumas. Esse exemplo aqui, ele é de um dos livros, né, que eu estudei bastante, chamado Luz Emergente. Cura pela Luz Interior, esse daqui, da Barbara Brennan. É um dos livros meus de cabeceira, um dos livros que eu mais gosto. E aqui eles traz a cebola, né, a cebola do trauma. Então, assim, geralmente isso aqui é o ponto 9, né? É o trauma mais recente da minha vida, ok? Só que esse trauma está conectado com o trauma 8, está conectado com o trauma 7, está conectado com o trauma 4, em algum lugar está o 6 aqui, com 5. E aí, cada vez mais, eu vou entendendo que um trauma que eu achei que era X, que era tipo assim, meu problema é só que eu não consigo me relacionar amorosamente, tá? Isso você pode colocar em qualquer outro tipo de problema, tá, gente? Pode ser problema financeiro, pode ser problema de saúde, pode ser qualquer tipo de problema. A gente acha que o problema é só esse daqui, que é o 9, que é o que eu estou vivendo hoje. Então, hoje eu estou vivendo a minha vida de tal maneira. Então, eu acho que esse é o problema meu, né? Porque o João, né? Porque o Chico foi lá e ficou com uma pessoa no banheiro, ok? Esse é meu problema, esse é o problema meu que eu acabei sendo abandonada por causa do Chico. Só que antes do Chico, quem é que veio antes do Chico? Teve uma outra pessoa que aconteceu algo similar, tá? E aí tem um problema similar ao Chico. Aí, antes dessa pessoa, teve uma outra, teve um problema também similar. E aí, se você for parar e observar a sua história, você percebe que muda-se os atores, muda-se os nomes dos personagens, porém, a história continua a mesma. É um processo de ciclo sem fim, sabe? História sem fim, que vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. E aí a gente pensa assim, não, meu problema é com o Chico. O Chico é o meu problema, né? É o Chico, então eu vou falar para as pessoas que o meu problema é o Chico, vou falar para todo mundo que o meu problema está no Chico, só que não é o Chico. O seu problema, olha só onde está. Está lá atrás. E por que é maior aqui que pequenininho?
Né? É porque assim, aqui eu enxergo mais o problema. Aqui eu mal sei que ele existe. E no processo aí que a gente faz com a energia Reiki, né, com a terapia que eu trabalho, o meu trabalho com você é te ajudar verdadeiramente a entrar dentro de você, a fazer um processo de autoconhecimento e ir limpando esse processo. É ir trabalhando, limpando camada por camada. E sabe o que é o mais incrível de tudo? Sabe o que é o mais incrível de tudo? É que como eu trabalho com energia Reiki, como sendo meu processo principal, minha terapia principal, e a partir dali vem outras terapias, eu entendo que a energia Reiki vai me guiar, porque a gente fala, né, dentro do Reiki, que o Reiki ele é inteligente. A energia Reiki é inteligente. Ela sabe o que precisa ser trabalhado, ela sabe o como precisa ser trabalhado, e ela sabe a intensidade que precisa ser trabalhada. Ela não vai trabalhar de uma forma que você não vai ter condições de suportar aquela situação. Ela não vai trabalhar, abrir uma questão que você não consiga elaborar aquilo. Ela vai trabalhar de uma maneira que você vai conseguir dar conta de cada etapa. Eu falo isso porque eu já vi muitas pessoas, né? Por exemplo, coisas que eu acho incríveis, né? Eu gosto, por exemplo, muito de constelação familiar sistêmica. Gosto muito. É uma das terapias que eu mais recomendo. Apesar de eu não ser formado na constelação, eu recomendo bastante essa terapia. Só que eu vejo que algumas pessoas, né, por despreparo, por não entender muito bem às vezes, ela acaba caindo dentro da constelação. Simplesmente ela cai, né, na constelação ali. E ela, por não entender muito bem o que está acontecendo, ela acaba levando as coisas que são muito mais subjetivas de uma maneira muito mais objetivas, né? Então, assim, é uma representação de uma energia masculina da sua família. Não, porque o problema é com meu pai. Não necessariamente, tá? Então, assim, a gente começar a entender sobre essas sutilezas, é importante ter isso em vista. Mas muitas pessoas acabam caindo de gaiato na constelação. Passa pelo processo de constelação e aí elas acabam voltando falando assim, porque minha mãe não me ama, porque fulano aconteceu tal coisa, e elas acabam ficando paranoicas com situações que aconteceram dentro da constelação. Porque elas não têm ali o processo de conseguir elaborar o que aconteceu. Toda aquela gama de informação que aconteceu ali na constelação. No Reiki não tem isso. Né? No Reiki que eu pratico, que eu trabalho, não tem esse processo. O que eu faço muito? Eu trago para as pessoas, né, de uma forma que, primeiro, meu método de trabalhar é bem diferente do que a maioria das pessoas fazem. Tá? Porque eu trabalho à distância, primeiro ponto, à distância, e eu gravo áudios para a pessoa. Tá? Eu gravo mensagens para ela, se for necessário. E aí, quando eu começo a me conectar com a energia da pessoa, vai me vindo informações, e essas informações, se eu ver que são relevantes para a pessoa, eu passo para ela ou não. E aí eu vou fazer esse trabalho. Nesse quesito que eu falei para vocês, né, que esse meu cliente, no começo que falei lá, que ele estava todo desesperado, questão do trabalho e tudo, eu falei para ele, primeiro falei para ele, olha, calma, não é assim que o Reiki funciona, vamos trabalhar aos poucos. Fui lá, fiz a primeira sessão, vi que tinha ali uma energia ali contra ele, né? Que foram feito um ritual contra ele. Fiz o processo de limpeza desse ritual. Limpei, tá? Essa magia negra. A partir deste momento, né, que eu fiz essa quebra, essa limpeza, a vida dele passou a melhorar. Ele falou que no mesmo dia foi liberado um dinheiro que ele precisava e em menos de uma semana ele acabou recebendo, conseguiu ser contratado por uma empresa, tá? Trabalhar. Eu não fiz o Reiki para que ele conseguisse emprego, conseguisse dinheiro. Eu fiz o Reiki para poder limpar o bloqueio que ele precisava limpar naquele momento. Foi o bloqueio 1. Tá? O primeiro bloqueio aqui, bloqueio 9, que era o mais gritante. Aí eu falei pra ele assim, só que pra mim veio o quê? Veio informação de que ele precisava trabalhar outras questões na vida dele. Questões ligadas a amorosas, né? Que tinha uma questão ali de trabalhar. Falei pra ele, olha, vamos trabalhar isso na próxima sessão? Ele falou assim, tá, ok, vamos trabalhar. Na sessão que foi ontem, vamos trabalhar
uma outra questão. Limpamos aqui e vamos trabalhar essa questão aqui. Esse outro problema. Essa outra camada da cebola dos problemas. E trabalhamos ali com ele. Trabalhei ali com ele. Foi trabalhar a questão amorosa com ele. Então, assim, a gente tem que entender que os processos, né, de limpeza, os processos de autoconhecimento, os processos de reiki, todas as terapias holísticas, né, elas não têm como premissa trazer um resultado pontual. E eu sei que é complicado falar sobre isso, né? Eu sei que é complicado dizer isso, ou declarar isso, porque as pessoas querem algo pontual. Elas querem fazer reiki e ter um resultado X, né? Comecei a falar com uma pessoa esses dias, né? No ano novo, se não me engano. Comecei a falar com ela e a primeira coisa, assim, comecei a falar tipo umas 2, 3 palavras, ela já me interrompeu, a pessoa já me interrompeu, falou assim, tá, mas eu quero saber o que faz, como que funciona, como que resolve, o que o reiki vai fazer? Eu falei assim, calma, não é assim. Não é assim. Primeira coisa é sair deste mundo seu de coisa rápida para ontem. Primeira coisa é essa. Segundo, é entender, tá, qual é o processo que você trabalhar neste momento. Não é o que o cliente me fala, eu quero trabalhar tal coisa. Eu vou só concordar, porque só concordo, né? Falar aham. E aí eu vou começar a trabalhar a energia. A energia vai me trazer o que a pessoa precisa trabalhar naquele momento, naquela situação, né? Eu tenho, por exemplo, uma outra cliente que ela tá com uma questão com uma sociedade, ela tá com um problema na sociedade dela, né? Ela quer que a sociedade interrompa, só que a pessoa não tá querendo interromper, tá? Então, na verdade, sim. Essa cliente, ela aluga salas, né, comerciais, e tem uma pessoa que tá ali, que tá pagando certinho, mas, tipo assim, vai uma vez por mês na sala e tá atrapalhando, porque ela queria alugar para outra pessoa, para ter mais movimento ali na clínica e tudo mais. Primeira sessão que veio para mim, que eu fiz com ela, não veio nada relacionado a essa pessoa que é um estorvo, que ela acha que é o problema. Não veio nada relacionado a isso, né? Veio uma questão ligada a questão de purificação do ambiente, uma questão ligada a pôr um sal grosso ali para poder estar preservando a energia do local, né? Mas nada relacionado a fulana que ela tá com birra. Não veio nada sobre isso. E ela veio pra mim, e ela falou assim pra mim, não, mas meu problema, e ela fala com todas as palavras possíveis, o meu problema é a fulana que não sai da clínica. Eu quero que ela saia daqui. E eu falei pra ela assim, olha, o seu problema que veio pra mim resolver hoje na sessão não teve nada a ver com a fulana. Minha questão de trabalhar com você hoje na sessão foi que você precisa se fortalecer tal coisa. E foi isso. É complicado. Você acha que eu, neste mundo, né, de coisas rápidas, mensagens urgentes, de mudança muito grande, você acha que é confortável para mim, verdadeiramente, eu falar para minha cliente, falar assim, olha, o seu problema não é fulana. O seu problema é outra coisa. Tem que trabalhar outra coisa. Faz sentido isso? Faz sentido eu trabalhar isso com vocês perceberem essa questão? Né? Então, quando a gente começa o processo de terapia com o reiki e com outras terapias que for, elas vêm para a nossa vida para nos trazer a limpeza de coisas que aconteceram na nossa história, ao longo da nossa história. Tá? Lembra que ao longo da nossa história aconteceram tantas e tantas coisas que a gente não lembra hoje, que a gente não faz ideia hoje. Só que é necessário limpar elas, porque essas memórias emocionais, elas estão nos aprisionando e não deixando as coisas acontecerem. Então eu gosto sempre de explicar o seguinte, quando tem ali um bloqueio emocional, tá? Então esse bloqueio emocional, que eu falei, é uma emoção forte, né? Então pode ser medo, raiva, tristeza, alegria e outras tantas emoções, né? Que podem ter ali. Quando tem uma emoção,
muito forte. E essa emoção, ela acaba sendo registrada no nosso inconsciente. Nós chamamos isso de imprint ou de trauma, tá? Imprint ou trauma. Esse trauma, tá? Esse imprint, ele vai se associar a outros traumas, que aí vira a nossa cebolinha, tá? Nossa cebola dos traumas que estão aqui, tá? Chama de cebola que são camadas, tá, gente? São várias camadinhas que vão surgindo. Quando essas camadas estão na nossa vida, né, esse processo que está aqui na nossa vida, acaba gerando bloqueios, tá? Então, cada uma dessas camadas aqui, lembra que cada uma das camadas foi gerada em um momento específico da nossa vida, em uma idade da nossa vida. Então, aqui. Então, assim, uma camada, geralmente as camadas, né, mais primárias, né, foram geradas na nossa infância, que seriam várias coisas. Então, camadas de felicidade, tristeza, raiva, e tantas coisas foram geradas ali. Um imprint, por exemplo, negativo que pode ter na sua vida, que é uma emoção, que veja uma emoção, por exemplo, de felicidade, é quando você, por exemplo, se tornou uma pessoa boazinha, tá? Se for boazinho, bonzinho, e aí seus pais falam assim, ah, que fofinho, que bonzinho que você é, e aí que você faz isso, você faz aquilo outro, e aí seus pais colocam uma carga sobre você, que você precisa ali se tornar meio que uma criança adulta, né, e ajudar todo mundo, e aí, tipo assim, isso é um imprint de uma emoção positiva, você vai estar se sentindo bem ali, recebendo os elogios, o agrado, porém, vai gerar um comportamento de que você precisa ser o bonzinho o tempo todo. O bonzinho o tempo todo não ficar falar não, o bonzinho o tempo todo sempre tá com a saúde complicada, tá? Então, trazer essa percepção, tá? Então, os imprints, os traumas, não necessariamente são de emoções negativas, certo? Então, ok, aconteceu lá o imprint. Aqui. Só que esse imprint aconteceu numa idade específica, certo? Então, vamos supor lá, eu fiz um imprint lá com meus 14 anos de idade, quando eu tava ali querendo me namorar o Joãozinho. 14 anos de idade, tá? É Hélio o nome, tá? O nome do ser era Hélio. Tava ali apaixonadíssimo pelo Hélio, 14 anos de idade. Só que o Hélio me rejeitou, né? Porque o Hélio é hétero, né? E ele me rejeitou. Nesse processo, eu me fecho. E aí eu fico tímido e não falo mais. Quando a terapia vem e trabalha esse processo, esse momento aqui que eu tive aqui com relação ao Hélio, e eu liberto essa emoção, né, que eu tive ali, entenda que vai levar um tempo para que essa energia criativa que foi bloqueada, essa energia aqui, chegue até a minha idade atual, que hoje está aqui na região dos 34, 35 anos, tá? Então, daqui até aqui, essa minha energia ela vai ter que amadurecer. Se por algum acaso, né, eu tive uma outra situação similar que travou, bloqueou a minha energia, por exemplo, aqui durante meus 22 a 28 anos aqui, que eu conheci o Pedro, aí o Pablo, conheci o Pablo, e aí o Pablo também me rejeitou, entendeu? Fui rejeitado aqui pelo Hélio, aqui fui rejeitado aqui pelo Pablo. Libertei a energia do Hélio, só que bloqueei a energia do Pablo. Tem também fazer o processo de libertar a energia do Pablo, para poder chegar até meus 35 anos hoje. Entende isso? Quando eu libertar todos esses bloqueios e chegar na minha idade atual, aí sim as coisas acontecem comigo. Aí sim, aí eu vou conhecer um namorado XYZ. Aí sim eu vou conhecer, vou me relacionar. Fez sentido isso pra vocês? Então entenda que os resultados dentro da terapia, eles só vão se manifestar, gosto dessa palavra, se manifestar, a partir do momento em que foi liberado todos os bloqueios da minha cebola. Tá? Quanto mais bloqueios eu for libertando da minha cebola, mais eu vou ter condições de viver uma vida que eu tanto desejo, de tanto sonho, tanto quero realizar. Por isso que eu sempre falo para os meus clientes, o processo de Reiki, ele é para ser feito pelo menos uma vez por mês. Mas por que, Robinho?
Não é porque você está fazendo reiki para poder ter um resultado específico. É para libertar você de alguma coisa. E aí liberta de um bloqueio. Qual vai ser... Daqui, vocês vão perceber que daqui 1 ano, daqui 3 meses, a sua vida vai mudar, vai mudar 180 graus. Tá? Daqui a algum tempo, sua vida vai mudar mais ainda. E aí chega um momento que você vai falar assim, nossa, não está mudando nada. Aí você vai parar e falar assim, não, tá, como eu era 1 ano antes, né? 12 sessões antes, né? 12 sessões de reiki antes, como que eu era? Fala, nossa, eu era XYZ. Tá, agora estou de tal maneira. Ó, entendeu? Vai mudar. E aí você começa a perceber que os efeitos vão se tornando acumulativos e vão se tornando gradativos. Quanto mais você vai fazendo a sessão de reiki, quanto mais você vai fazendo esse processo, né, que eu falei para vocês, de libertação desses bloqueios profundos, mais a sua vida vai se transformar. Mais a sua vida vai criar esse processo de mudança. E às vezes, você fala assim, mas eu estou fazendo lá 7 meses fazendo um processo e tal, que nem a Anitta falou, né? Ela fez um vídeo. 7 meses estou fazendo um processo e nada está acontecendo. Talvez porque a energia ainda, daquele bloqueio, ainda não chegou a se manifestar. Mas ele começou a se desvincular, começou a se trabalhar. Quando você menos esperar, quando você menos se preocupar, aí sim sua vida vai fazer uou! Vai ter um salto. É o que muitas pessoas falam, da pessoa que trabalha com física quântica, como terapia, fala aí do salto quântico, né? O processo de mudança dentro do processo de terapia, ele não é gradativo. Tipo assim, por exemplo, numa academia. Numa academia, você está lá fazendo lá levantamento de bíceps, né? Fazendo flexão de bíceps. O processo ali é gradativo. Você vai fazer, começa lá com 2 quilos, daí depois você aumenta para 3, depois você aumenta para 4, depois você aumenta para 6. E é gradativo, você percebe a graduação, tem uma graduação. Os processos energéticos, de terapias energéticas de autoconhecimento, eles não são gradativos. Eles são quânticos, eles têm saltos. Então você está aqui, vivendo a sua vida ali tranquilamente, de repente do nada sua vida muda. Né? Eu gosto muito de lembrar algumas situações que eu passei com alguns clientes meus, né? Que foi muito assim, radical. Uma das minhas clientes, já contei essa história aqui já, algumas vezes, ela estava com o casamento destruído, estava insatisfeita com o trabalho, morava longe dos pais, né? Morava na grande São Paulo e os pais moravam no interior. E assim, com 2 filhos pequenos, ela estava com a vida assim, bem um caos. Fiz processos com ela de reiki, fui fazer um processo dela com reiki. De repente, o relacionamento dela muda completamente. O marido começa a se tornar mais atencioso, começa a auxiliar mais nas tarefas domésticas, começa ali a se preocupar mais com ela, a se conectar com ela. Do nada, ela recebe uma proposta de uma grande empresa multinacional que estava localizada na cidade dos pais dela, na cidade do interior. E ela acaba se mudando, né, com a família para a cidade ali. E a vida dela muda de uma hora para outra. Fala assim, mas por que mudou assim? Porque o processo de cura energético, eles são quânticos, né? Eu não gosto muito de falar essas palavras, mas é para você poder entender que não é algo gradativo, né? Do 1 vai para o 2, vai para o 3, vai para o 4, vai para o 5. Não, é algo que está aqui no 1 e do nada pulou para o 10. Né? Mas você fala assim, nossa, mas eu fiquei 1 ano inteiro fazendo terapias, fazendo um monte de coisa, então eu permaneço no 1. Tudo bem, continua, porque tem muita coisa para limpar, muita coisa para poder trabalhar ali. Continua ali. Aí, na hora que você menos esperar, faz puf, e de repente você muda pro 10 e você nem percebe que mudou pro 10. Aí você olha para trás e fala assim, as pessoas falam para você, nossa, você mudou, né? Eu falo assim, mudei? Nem percebi que mudei. De repente parece uma proposta X, de repente você muda de cidade, muda de vida, acaba se relacionando, se casando, você não percebe. Porque os processos energéticos, eles são, você faz ele hoje e você não sabe que horas que é aí que a energia ela vai dar um salto na sua vida.
Então, por isso eu falo, o reiki ele não funciona. Ele não funciona nos padrões que nós estamos acostumados, os padrões métricos. Tá? Para você poder fazer uma mensuração, não existe dentro do reiki. Não tem como isso acontecer. Eu vou fazer o processo do reiki aqui. Em quantos meses vai acontecer a mudança? Para um é no dia, acabei de fazer o reiki, a pessoa na hora vai ter a mudança, vai ter já a bênção. Vai ter outros que eu vou fazer o processo do reiki e ela vai ter a mudança daqui a 1 ano. E às vezes eu até esqueça que o processo aconteceu por causa do reiki. Então tem pessoas que vão fazer o processo que elas vão ter uma mudança em 6 meses. Outras, quem sabe, daqui a 10 anos. Né? Ainda não estou trabalhando com reiki há 10 anos, então não sei se as pessoas já mudaram, que eles mudaram bem antes. Mas assim, entenda que as coisas não acontecem do jeito que você quer que aconteça. Às vezes não acontecem a mudança dentro do reiki, das energias, dentro da terapia de autoconhecimento, que são sérias e verdadeiras, elas não são instantâneas. Por mais que possam te prometer. Fala pra você, faça constelação, eu falo pra vocês, eu adoro constelação. Faça constelação e vai ser instantânea a sua mudança. Não vai. Não vai. Vai mudar bastante coisas. Vai liberar bloqueios que estavam te prendendo. Vão ser. Só que a mudança não vai acontecer naquele dia. Talvez alguma coisa possa acontecer naquele dia. Tá? Mas entenda que é ao longo do tempo. Assim como é o reiki, assim como é uma PNL, assim como é um coach. Um coach real, ele leva-se ali uns meses para poder realmente trazer resultados. Tá? E assim a pessoa fala assim, né, eu vejo bastante pessoas falando mal, por exemplo, do coach. Que é uma das técnicas muito, muito incríveis, que eu gosto muito, sou formado em coach também. E as pessoas falam mal às vezes do coach. Porque eu vejo assim, a pessoa não entendeu que é um processo. Que é um caminho, é uma jornada. São mudanças. Se você faz um ciclo de coach, você tem ali um insight que seja uma mudança, já é muita coisa. E já é incrível. Então, meus queridos, que eu sei que nós estamos vivendo na era cada vez mais ansiosa, cada vez mais de resultado, cada vez mais de... Como trago a palavra? De ação e reação. Entendam que a vida real, a realidade, ela não é Instagram. A vida real não é vídeo de 30 segundos no YouTube. A vida real é um processo de mudança. Então, quando você se coloca à disposição de fazer um processo de mudança, entenda que ele vai acontecer de forma gradativa num determinado momento. E quando você menos esperar, ela vai dar saltos e você fazendo, uau, minha vida mudou completamente. Faz sentido isso? Escreva aqui pra mim se faz sentido isso pra vocês. Tá? Fala aqui pra mim se você consegue entender e perceber que isso é realidade na sua vida. Às vezes algo que você fala assim, nossa, parece que não sai do lugar, parece que as coisas não vão, mas calma. Só entenda quais são os bloqueios que precisam ser trabalhados e liberados. E o mais incrível de tudo, no reiki, você não precisa falar pra mim qual é o bloqueio que você quer trabalhar, qual é a questão que você quer trabalhar. Porque o reiki ele vai fazer uma limpeza em você geral. E ele vai descobrir qual, nessa sessão, hoje, só por hoje, você precisa trabalhar o quê? Teve um cliente meu esses dias que ele veio fazer o reiki comigo e eu falei pra ele, e ele só foi fazer só o reiki só. E aí no processo, né, ele não falou pra mim nada. Eu simplesmente falo assim, não quero saber qual é a questão que você quer trazer pra mim, não quero saber. E aí apareceu pra mim o quê? Falei, questão de, cara, tá na hora de você se relacionar com alguém, né? Faz quanto tempo você tá trabalhando tanto, e quando você vai começar a namorar? Quando você vai se permitir se dar esse espaço para namorar? Que a energia falou pra mim assim, ele precisa ter uma pessoa, uma companheira, né? Um cara hétero precisa ter uma mulher, uma companheira. Eu falei assim, quando é que você vai se permitir a isso?
Já deu. Ok, o trabalho é importante, está se dedicando ao trabalho, eu vejo isso, mas você já está já com 30 e poucos anos e você não está no relacionamento estável, você não está nem se abrindo para isso. Tá? Mas isso é o quê? É porque a energia dele era para fazer isso. Em contrapartida, uma outra pessoa, também 60 e poucos anos, fez episódios com ela, também relacionado a relacionamento amoroso, e a energia dele foi o seguinte, vem que, cara, para de se envolver com os outros. Aprenda primeiro a se amar. Você precisa de um tempo de amor próprio. Um tempo de aprender como é ir no cinema sozinho. E aproveitar e curtir isso. Um tempo de aprender como que é fazer uma viagem sozinho. Aproveitar e curtir isso. Entende isso? Entende essa questão? Então, enquanto você viver uma vida entendendo que o reiki vai trazer para você o que você precisa naquele momento. Para um outro cliente meu, um empresário, ele estava ali querendo lançar projetos novos, tal, todo empolgado. Eu falei para ele assim, olha, cara, para mim aqui parece que tá tudo ok, os projetos são super legais. Só que você sozinho não vai dar conta. Já joguei essa para ele. Você sozinho não vai dar conta. Você precisa ter uma equipe, você precisa ter outras pessoas. E isso foi tão forte, que eu falava isso pra ele e ele tipo assim, meio que ignorava. Quando ele contratou a primeira pessoa para a equipe dele, aí sim essa mensagem parou de vir. Entende isso? Entendeu isso? Então assim, o reiki ele vai trazer aquilo que você precisa naquele momento. E eu racionalmente não sei o que você precisa agora. Mas vem comigo, me chama, a gente faz uma sessão. E aí, eu já falei pra vocês, a sessão à distância. Então, independente de onde você mora aqui no Brasil, né, mora em Portugal, mora em outro país, não importa. Se você falar em português, que só sei falar português mesmo, então se você souber falar em português, nós conseguimos nos comunicar. Se não consegue falar em português, existe Google Tradutor. Tá? A gente usa o Google Tradutor aí. Já conversei com umas pessoas em espanhol, já fiz uma sessão com pessoas em espanhol. E a tecnologia está aí para isso. Mas entenda que o processo do reiki é entender e saber qual a energia que você precisa trabalhar naquele momento. Qual o trauma de hoje vamos trabalhar? Nós vamos mexer hoje. E aí, a partir daí, todo o processo vai acontecendo com você. Fez sentido? Fez sentido entender essa questão da cebola, entender a questão dos traumas, entender que nós temos uma vida inteira fazendo várias coisas e às vezes não é uma sessão única que vai resolver todo o problema. Fez sentido? Tamo junto? Então, eu quero agradecer a vocês que estão aqui comigo e lembrando que agora eu vou fazer 12 semanas, são 12 semanas. Semana passada eu fiz uma live, então essa semana eu fiz a segunda. Então tem mais 10 semanas que eu vou fazer lives todas as quintas-feiras às 9 horas. Então quinta-feira às 9 horas nós vamos ter live aqui comigo, tá bom? Então a gente vai fazer essas lives, vou trazer conteúdos, informações, a gente entender um pouco mais como é que eu posso me conscientizar e dessa maneira conseguir estar trabalhando a minha vida através das terapias holísticas, através do reiki e através do autoconhecimento. Eu sou o mestre Robinho, mestre reiki e também terapeuta de várias outras terapias diferenciadas e quero te convidar a estar comigo durante essas 12 semanas aqui nesse Instagram com as lives às quintas-feiras às 9 horas. Te vejo semana que vem com mais um tema incrível de autoconhecimento. Até mais. Tchau, tchau.